Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Uma das coisas que eu aprendi na minha vida foi que quem anda sozinho morre no caminho. E eu louvo a Deus pelas pessoas, pelos amigos que andam próximo da gente, pelos que vão chegando. Às vezes pessoas com pouco tempo se tornam tão próximas da gente. E eu louvo a Deus por isso. Eu quero continuar os irmãos que me antecederam aqui. Fabrício é um grande amigo, um homem que eu confesso muitas das minhas fraquezas para ele. Como diz nosso apóstolo, não é pecado ser homem, pecado é querer ser Deus diante dos homens. E eu falo muito, às vezes eu ligo para ele, ele está trabalhando, e ele brinca, tio Beto, eu falo, cara, preciso te falar algo, porque nós somos acessados em muitos lugares parecidos às nossas vidas. Existem coisas que às vezes, se eu compartilhar com um irmão, ou com alguém, irmãos, não que não venha uma palavra de Deus, mas às vezes um sentimento, uma angústia que eu sinto, eu sei que ele sente, e sempre que eu ligo para ele, falo alguma das coisas para ele, ele fala, eu estou sentindo a mesma coisa. Eu falo, amém. Amém, a gente está aí, está nesse processo, todos nós, de negarmos a nós mesmos e servirmos a Jesus, amém, querido? Glória a Deus. Eu sei que eu nada posso fazer, se não for pela presença de Deus, nada vou fazer, nada consigo fazer. Eu agradeço a Deus pela vida das pessoas, dos meus pastores, dos meus pais espirituais, e eu queria adorar o Senhor com uma canção. Eu queria adorar a Deus com essa canção, para que a gente pudesse dar liberdade para aquele que pode agir, que é o Espírito Santo de Deus. Amém, querido? Fica de pé. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito Santo, tu tem total liberdade no meio de nós. Assim como esses dias nós vemos vindo, construindo um lugar, construindo um ambiente, e todos esses dias temos passados por um rio de cura nessa igreja. Por isso eu te peço, Espírito Santo, continua agindo como vem agindo. Tu és o mesmo ontem, hoje e sempre. Tu és o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Tu Deus, assim como o Ismar dizia em Jeremias, tu és um Deus que vela pela tua palavra. Senhor, eu te peço nessa noite, Pai, libera teus anjos. Libera teus anjos por essa igreja, Pai. Anjos de cura, anjos de cura, anjos de cura que toque pessoas, anjos tocando. Libera Gabriel e os teus anjos, Pai, para que toquem pessoas, para que as pessoas possam sair daqui tocadas, impactadas pelo Espírito Santo de Deus.
Espírito Santo, tu tens total liberdade no meio de nós. Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Aleluias, aleluia, querido. Toma seu assento. Eu tenho uma total convicção que há um rio de cura no meio de nós, um ambiente que vem sendo construído há dias, um ambiente que não se inicia hoje, mas ele vem sendo construído há semanas. Sabe, eu queria te desafiar, queridos, não fique de fora, assim como o Fabrício disse, no que Deus está fazendo. Deus é um Deus de construção. Sabe, nós temos vivido esses dias aqui de alguns cultos nas quintas-feiras. Queridos, como temos sido impactados por Deus. Sabe, cultos em que Deus libertou, cultos em que Deus trouxe cura. Queridos, há uma semana atrás nós vemos um ambiente aqui, uma quinta-feira. Irmãos, era 10:30 da noite e ninguém queria ir embora. Sabe, eu brinquei e falei, enquanto o Jean ficar naquele lugar, o povo não vai embora. Vamos levar um açaí para o Jean, um copo d'água. Vamos deixar ele naquele lugar, naquele ambiente. Vamos fazer uma tenda e vamos ficar morando aqui, querido. Que amanhã, que Deus dê força para o Jean. Alguém vai de vez em quando lá, ora com ele, fala, Senhor, revigora as forças do teu filho, Pai. Porque enquanto ele tivesse força, a gente ia ficar aqui, querido, amém? E nesse rio de cura, sabe, a palavra em Apocalipse diz que a voz de Deus é como uma voz de muitas águas. Sabe, e o mar, quando se fala de água, se fala do mar. Sabe, aqueles que conhecem o mar ou moraram perto da praia do mar, sabem que o mar, ele sempre tem uma voz. Às vezes mais forte, às vezes mais calma. Às vezes a gente vem, descarrega algo ativador, mas às vezes a gente vem com o bisturi de Deus. E nessa noite eu queria que o Espírito Santo me ajudasse, me conduzisse para isso, amém, querido? Abra sua Bíblia comigo no livro de Jeremias, capítulo 18, versículo 1. Sabe, o tema que eu queria dar essa mensagem é receber e se tornar. Sabe, essa mensagem começou a ser construída no meu coração há uns dias, enquanto eu orava num tempo de oração na minha casa, de um homem muito poderoso, um amigo, que eu tive o privilégio de conhecer, pastor Gessé. Eu escutava uma canção dele que diz, perseverar e permanecer. Sabe, enquanto eu orava, Deus começou a me dar essa palavra, e eu pude acabar de escrever ela nesses dias. Jeremias 18, 1 diz, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E descia à casa do oleiro, eis que estava fazendo a obra sobre as rodas, como um vaso que fazia de barro, quebrou-se nas mãos do oleiro. Tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo, não podereis eu fazer em vós, como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. E eis que como um barro na mão do oleiro, sois as minhas palavras, mão, ó casa de Israel. Espírito Santo, opera no meio de nós. Eu te peço, Pai, que o Senhor toque cada vida, que o Senhor toque a minha vida. Sabe, nessa semana eu vi o quanto eu preciso morrer ainda. Eu pude sentir na pele isso. Às vezes as pessoas falavam para mim que eu era muito curado, e eu até pensava que era, mas essa semana eu pude ver o quanto que existe dentro de mim. Eu pude precisar pedir um irmão, dizer, irmão, ora por mim, porque eu sei que Deus quer me matar ainda. Ainda existe muito da velha natureza em mim, me ajuda.
E assim como eu orei por mim, eu oro pelos meus irmãos, Pai. Gera em nós, Pai, morte. Tire de nós, Pai, o orgulho, a soberba, a vaidade, a arrogância, porque existe dentro do coração de todos nós. Derruba em nós, Pai, o Leviatã que havia em Jó, Pai. Jó que se orgulhava da santidade. Então o Senhor coloca o dedo em Jó, coloca enfermidades em Jó. E no fim da Bíblia o Senhor diz a Jó: Jó, você estava comigo quando eu fiz isso, você estava comigo quando eu fiz isso. Mas no final Jó diz ao Senhor: eu conheci o Senhor de ouvir falar, mas agora eu conheço o Senhor. Nos ajuda, Pai, nos ajuda a viver esse processo de sermos transformados pelo poder da sua palavra, em nome de Jesus. Sabe, queridos, esse profeta Jeremias, o primeiro profeta que começa a confrontar o povo, muitos falam, e a Bíblia chama esse homem de um profeta chorão, e realmente era o profeta chorão. Esse livro fala muito ao meu coração. A nossa vida, o começo da nossa conversão é muito banalizado por palavras, sabe, e nós precisamos sim escrever aquilo que Deus fala conosco durante a vida. Abacuque fala: escreva a profecia, para que quem passe de longe leia. Eu tenho uma amiga pastora que ela disse que foi o primeiro outdoor que Deus fez. Você sempre escreve aquilo que um dia foi ministrado sobre a sua vida. E o começo da minha conversão eu era alguém muito duro, muito arrogante, muito soberbo, e um dia eu duvidei se existia Deus. Então aquele dia eu peguei a minha Bíblia às lágrimas e disse: Deus, se o Senhor existe, fala comigo, porque eu conheço o Senhor de ouvir falar. Eu conhecia o Deus do Ismael, o Deus da pastora Michele, o Deus do Wilgman, mas o Deus eu não conhecia. E aquela manhã eu abri a minha Bíblia, e o Senhor me disse que eis que tiraria um coração de pedra e me daria um coração de carne. A arrogância que eu era, a soberba que eu era, eu tive total convicção que Deus fez aquilo comigo. Começou aquele processo. E assim como Jeremias, um homem que era valente, se tornou um homem chorão. Aleluia, um homem chorão. Esse cara sou eu. Sabe, Jeremias aqui fala de uns processos. O processo nas mãos do oleiro. Sabe, o oleiro, o Senhor. E aqui fala de um vaso que se quebra. Sabe, em nossas vidas vivemos de uma igreja, de reunião em reunião, mas não aceitamos passar pelas mãos do oleiro. Achamos que Deus tem que remendar as nossas vidas, as nossas mazelas, as nossas arrogâncias, os nossos orgulhos. Pensamos que Deus é uma fada madrinha, que as pessoas te ensinam: vá para o monte, ore por isso, e ore por aquilo. E você acha que Deus tem compromisso com uma vida desalinhada? Não, não tem. É necessário um processo de Deus. No versículo 2 diz: levanta-te, desce à casa do oleiro, e farei ouvir as minhas palavras. Sabe, uma transformação que não vem apenas de quebrar o vaso, mas de ouvir as palavras de Deus. Porque Deus leva Jeremias a um lugar e diz: Jeremias, observe, e quebra, mas fala: Jeremias, ouça as minhas palavras. Ouça. E no original da palavra ouvir significa obedecer. A fé vem por ouvir, mas ouvir a palavra de Deus. Mas é necessária obediência diante da palavra de Deus. É necessário, irmãos, nos posicionarmos para vivermos aquilo que Deus tem. Essa passagem fala sobre isso: receber e se tornar. Aqui Jeremias recebe a palavra para se tornar o que Deus espera. Sabe quantas e quantas e quantas palavras todos nós já recebemos na vida? Quem tem menos tempo de convertido aqui, às vezes tem 6 meses, 1 ano, eu tenho certeza que já foi alimentado por tantas coisas, mas ainda não se tornou aquilo que já ouviu. Sabe, vivemos, dizem que as pessoas vivem de conferência em conferência, culto em culto, recebem, escrevem. Quem escreve? Porque boa parte, nem mesmo na escola escreve, mas não se torna aquilo que Deus pede. No versículo 3, Jeremias desce, e no versículo 4 diz: como vaso que fazia de barro, quebrou-se na mão do oleiro. Sabe, fala de transformar, de ser moído. Deus não tem compromissos com você se não te quebrar primeiro. Deus quer nos quebrar, querido. Não venha a essa igreja achando que Deus vai te dar vitória o tempo inteiro, que, como diz meu pastor, que é só vitória, porque não é. É um processo de quebrar para ser transformado.
No versículo 4, continuando, tornou a fazer dele outro vaso. Porque queremos continuar a ser quem somos? Porque não queremos ser tocados por Deus? E continuando diz, conforme o que bem pareceu Deus fazer aos olhos do Senhor. Deus nesses dias precisa nos quebrar para fazer de novo. Nós precisamos tirar nossas máscaras realmente e chegarmos a Deus e dizer quem somos, e deixar que Ele toque em nós e faça o que Ele quer, conforme o que Ele quer. A Bíblia fala em Jeremias, conforme bem pareceu aos olhos de Deus. Sabe, nesses dias a gente tem uma experiência, por medidas de segurança, de usarmos máscaras. Irmãos, e é ruim, eu sei. A gente canta e vai ficando sem ar, e sobe a máscara e desce a máscara. Mas muito maior que essa máscara por fora, é a máscara que existe dentro de nós. É muito maior. Essa máscara por fora, acho que Deus só está falando quem a gente é de verdade. Esses somos nós, que não chegamos, não temos a humildade de dizer a um irmão, como eu disse ao Fabrício esses dias, eu preciso de você. Como eu fui na casa do Ismar sexta-feira dizer, ora comigo. Como eu ligo para o meu pastor Bruno e falo, pastor, hoje eu vou te falar, hoje está uma prova a minha vida, e eu preciso que você ore pela minha vida. Sabe, irmão, todas as pessoas que andam perto de mim, tanto as pessoas do presbitério, quanto as pessoas do social, quanto as pessoas da praça que estão no Missão Ezequiel, quanto os homens que nós reunimos na sexta-feira, eu deixo bem claro quem eu sou. Eu deixo bem claro quem eu sou. Eu deixo bem claro quais são as minhas fraquezas, quais são as minhas dificuldades, de onde eu vim, de onde Deus me tirou. Porque quando um dia eu desejo, se eu te ver e falar, olha, ora pela minha vida, você não vai me assustar, porque sabe que eu não sou Deus, que eu sou homem. Nós precisamos tirar nossas máscaras, as nossas máscaras de às vezes ter um dom de Deus, e achar que Deus tem compromisso com o nosso dom. Deus não tem compromisso com o seu dom, Deus tem compromisso com o seu caráter. Não pense que você canta para Deus. Cantar para Deus eu canto, a Vanessa canta lá em casa, nós dá muito glória lá em casa, nós temos um ministério de louvor lá em casa. É muito mistério lá em casa. A gente canta mesmo, irmão, desafinado, e glória para cá e glória de lá. E é desse jeito, igual estava na praça ontem, glória daqui e glória de lá. Sabe, queridos, eu tenho certeza que a maioria das vezes Deus recebe o meu louvor. E será que Deus recebe a nossa vida? Deus recebe às vezes a nossa oferta? Porque se Deus não tem seu coração, Ele não precisa do seu dinheiro. Guarda seu dinheiro para você. Deus quer a sua vida, Deus quer a sua transformação. Não adianta salvar multidões e ir para o inferno. De nada vale. De nada vale a gente sair na praça, evangelizar, mas chegar na sua casa e ser um homem arrogante com a sua esposa, um homem que trata mal os seus filhos, um homem que não se submete a pai, se submete à mãe. Deus não tem compromisso com isso. Ainda somos uma igreja almática, queremos apenas aquilo que nos faz bem. Você quer comparar isso? Conte quantas pessoas estão aqui hoje, e conte quantas estão na Santa Ceia. As pessoas acham que viver da ceia está ótimo. Eu não entendo como uma pessoa vai no culto de reunião no meio de semana e não vem no culto de cura e libertação. Não entendo, me desculpe. Não entendo como uma pessoa sai para ir na praça, para pregar, e não vem domingo na igreja. Me perdoa, eu não entendo isso. Não entendo como você consegue. Ah, mas eu estou em casa pela pandemia. Amém, querido. Você está em casa, nós respeitamos. Mas você está em todo lugar, menos na igreja. Desculpa, a sua vida está desalinhada. A igreja que vive da Santa Ceia quer ser curada e liberta. Sabe que nos tornamos religiosos. Viemos aqui, comemos do pão, tomamos do suco, mas não passamos por um processo de cura, porque ainda existe muito de nós e pouco de Deus. Satanás no deserto tenta Jesus na sua vulnerabilidade e nos lugares conquistados por ele. Na sua vulnerabilidade, ele fala: você tem fome? Ele tenta Jesus na necessidade dele. Sabe, diferente não é com nós. E Jesus diz a ele: mas nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele tenta Jesus na sua identidade. Se tu és o Filho de Deus, sabe, queridos, diferente não é com nós. Um dos motivos que precisamos de cura, passarmos por cura, para não sabermos responder, passamos por cura, porque não sabemos responder como Jesus respondia.
Sempre que toca em nossas vidas, a gente pula para trás. Sabe, irmãos, eu estou confessando de mim. Eu achei que eu era morto, mas eu descobri o que Billy Graham diz: o meu velho homem é campeão de natação. Essa semana, querido, ele doeu. E eu vi o quanto eu sou ainda almático. E sabe o que eu fiz? Corri para o meu quarto e fui chorar. Corri para a Vanessa e falei: amor. Corri para o Ismael e falei: ora pela minha vida. Ora pela minha vida porque eu não estou bem. Sabe, querido, se não entregamos a nossa intimidade para ser curadas, vamos viver na igreja, mas viver doente. A igreja das campanhas não para de crescer, porque não toca as vidas, não toca as pessoas. Diz às pessoas: vem que Deus vai te dar, vem que é a sua vitória. Escreve ali na placa: culto do milagre. Irmãos, a gente vai passar de carro aqui e tirar até foto para o Instagram. Hoje é o milagre. Noite da vitória. Agora escreve ali: noite da cura. Nem 10% das pessoas estão aqui porque não querem ser tocadas por Deus, não querem ser transformadas por Deus. Cultos de cura e libertação estão vazios. As pessoas não querem ser tocadas na sua intimidade. Sabe, nessa reunião de homens, nesse meio de semana, na terça-feira, uma das coisas que eu disse foi sobre quando Josué circuncida os homens. Irmãos, não eram crianças, eram homens. Homens de no mínimo 40 anos, 35, 30, quer dizer, de 20 a 40, porque foram os homens que nasceram no deserto. E a circuncisão fala de um prepúsculo, você sabe do que eu estou falando. Irmãos, não se trata de uma criança. Não tinha mais uma anestesia, uma xilocaína, tinha uma faca de pedra, e os prepúsculos eram colocados e batidos. Irmãos, não foi batido só uma vez, foi 2 ou 3. E você sabe o que eu estou falando, irmãos? Eu tenho certeza que você sabe. E dói. Pensa, irmãos, se a gente não dá o coração, se fosse hoje a gente fazia isso mesmo, irmão? Você tinha essa coragem? Se Deus te desse uma direção sobre isso, eu tenho certeza que a maioria de nós não. A gente dá tudo que tem, menos o nosso caráter e o nosso coração. A gente pensa que chegar ao pastor Bruno e dizer: pastor, eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo. Eu chego diante dele e falo: pastor, eu sou isso aqui, eu sou isso aqui, eu sou isso aqui, e eu preciso da sua ajuda. Eu não posso continuar a vida inteira dizendo que eu sou aquela pessoa, mas ele sabe quem eu sou. Ele sabe quem eu sou, as pessoas perto de mim sabem quem eu sou. E queridos, eu preciso ser curado todos os dias. Não pense que a cura é um processo que você vem aqui e seus problemas se acabaram. Todos os dias você vai precisar. Devido à falta de cura na alma, vieram as igrejas de coach que massageiam a alma e dizem a você: você consegue. Por que as pessoas procuram tantos coaches nesses dias? Porque não querem ser tratadas na alma, querem ser tratadas nas suas vaidades. Porque a palavra de Deus fala que divide a alma do espírito. É necessário que toque a sua alma, para que o seu espírito se fortaleça. Não adianta vir à igreja ser batizado no Espírito Santo, cheio do fogo de Deus, mas se a sua alma é doente, se a sua alma é doente, você anda leproso durante toda a vida. Quantas e quantas pessoas no meio de nós, com dons de cantar, de pular, de dar cambalhota, são doentes na alma, e não sabem chegar às pessoas, aos pastores, e dizer quem são. Sabe, queridos, às vezes não vai ser o pastor, mas vai ser um amigo, vai ser alguém. Se você tem vergonha de chegar nele, chegue em alguém para essa pessoa te encorajar a chegar em quem é teu pai espiritual. As pessoas que caminham com você precisam saber quem você é. A necessidade de mostrar aquilo que não somos fala mais alto do que se submeter à transformação de Deus. O quanto nós queremos dizer quem não somos? Todos nós, ou a maioria de nós. Nossa reunião de homens foi algo muito, Deus falou muito ao nosso coração. Havia uma graça de Deus muito poderosa na casa do Ismar. Sabe, eu quero dizer aos homens que aqui estão, havia verdade nos olhos das pessoas. Havia verdade. A gente dizia, a gente compartilhava, os irmãos testemunhavam. Irmãos, e eu creio que grandes coisas Deus fará nas casas, nas famílias. Aquele que não é casado vai casar em nome de Jesus. E aquele que é casado é um sacerdote da sua casa. Nós precisamos, irmãos, ser verdadeiros para sermos tocados por Deus. Precisamos ser quebrados. Ninguém vai ser quebrado se não dizer quem é, querido, ao Senhor.
Sabe, Deus está cansado da sua oração. Deus poderoso, altíssimo. Chega diante de Deus e fala: Senhor, eu estou aqui mesmo. Nem orar eu queria, mas eu estou aqui. É assim que eu me falo com Deus. Falo: Senhor, nem aqui eu queria estar, mas se o Senhor é Deus mesmo, fala comigo. E eu acho que Ele tem tanta misericórdia que Ele fala: meu filho, isso é chato, mas eu vou te falar para te provar que eu sou Deus. Sabe, precisamos ter prazer em nos relacionarmos com a presença de Deus, prazer em ser tocado por Deus, em sermos transformados pela glória de Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 14, capítulo 9, versículo 14. Sabe, aqui é uma parábola que Deus falou muito ao meu coração, e eu quero trabalhar com você nessa parábola. Aleluia. Sabe, o capítulo 14, existem algumas passagens que antecedem essa, mas do versículo 1 ao versículo 8, Jesus perdoa e cura um paralítico. Sabe, os religiosos nos dizem a ele: mas por que perdoa os pecados e não cura? E Jesus, na sua sabedoria, diz: é mais fácil perdoar ou curar? Então Ele perdoa os pecados daquele homem, e aquele homem é curado. Do versículo 9 ao versículo 13, ele sai e vai a um necessitado. Sabe quem é esse homem aqui? O próprio Mateus. Mateus aqui, em pequenos trechos, ele escreve a sua história na Bíblia. Ele tem o privilégio de dizer quem era: um cobrador de impostos, que um dia segue Jesus. E nos próximos versículos, no versículo 14, diz assim: então vieram a eles os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Disse-lhes Jesus: podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão, que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Sabe, até aqui Jesus está dizendo: olha, vocês discípulos de João jejuam, os fariseus, eles jejuam também, mas esses homens que eu escolhi para jejuar, por enquanto não jejuam. Mas chegará um dia que eu não estarei mais, e será necessário jejuar. Sabe, a vida desses homens após a ida do Senhor foi difícil, irmãos. Eu acho que todos os banquetes, as mesas que eles tiveram enquanto estavam com o Senhor, foram muito proveitosas, porque depois da morte de Jesus, a vida se tornou uma grande perseguição, muito maior que já era. Todos esses homens, a não ser João, se tornaram mártires, a não ser o próprio João, que vai até a cruz com ele, e para Deus naquele momento ali, João deu a sua vida, por isso nenhum caldeirão com água quente pôde matar João. Um homem que foi à cruz com Jesus. Sabe, João não precisava morrer. Quer viver o propósito? Vá à cruz com Jesus todos os dias. No versículo 16 diz assim: ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa e faz maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos, aliás, rompe-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Sabe, queridos, aqui nessa noite eu queria trabalhar isso que Deus falava no meu coração. Há um tempo nós vimos falando realmente que precisamos ser odres novos, para que o vinho novo de Deus venha sobre nós. Isso foi falado dessa casa, isso foi falado em um tempo que o Mevansed teve. Nós escutamos essa palavra pelo menos há 1 ano e meio, mas realmente entendemos o que é ser um odre novo. Não queremos ser quebrados por Deus, não queremos ver o processo de transformação por Deus, e não queremos nos tornar odres novos. Sabe, em outros capítulos, Marcos 2, 18, 22, também fala essa passagem, e Lucas 5, 33 a 39, também fala isso. No final do 39, diz uma frase que não tem nos outros, diz assim: e ninguém tendo bebido o vinho velho, quer logo novo, porque diz, melhor é o velho. Nós sabemos que na cultura dos judeus,
o vinho velho ele se tornava melhor. Tanto que na multiplicação do vinho, o primeiro milagre de Jesus, quando Jesus multiplica os vinhos, as pessoas dizem no casamento: porque deixou o melhor para o final. Nós sabemos disso, mas o que o Senhor falava no meu coração, que ninguém tendo bebido velho, quer logo novo, porque diz, melhor é o velho. Sabe o que Deus falava no meu coração? É que ninguém querendo as atitudes velhas, querem logo as novas, porque é necessário uma transformação do odre. Vivemos a vida inteira com vinho novo, mas o velho não, porque o velho é necessário transformar. A vida com Deus, queridos, é uma eterna pressão, e a maioria das vezes que somos pressionados e confrontados, saímos daquele lugar. Sabe, uma das palavras que banaliza o nosso ministério, é que muitas pessoas viriam até nós, desde que começou a Araguari, receberiam a palavra, seriam transformados, e muitas vezes voltariam para os seus antigos lugares. Cara, mas eu não acredito que durante 3, 4, 6 meses que você passa aqui, Deus te deu uma palavra para você vir, e você foi transformado. A maioria das pessoas que não passam, e não suportam a pressão, não suportam o confronto, voltam para onde estavam, porque não querem a transformação. Nós não somos a última cereja do bolo. Existem muitos lugares, muitas igrejas com entendimento do reino de Deus, de 5 ministérios, de paternidade, homens tementes ao Senhor, mas todas as pessoas que não se tornam um caráter de Deus, não ficam em igrejas que falam a verdade. Voltam para onde está tudo que você quer, tudo que você gosta. A igreja mais perto da minha casa, a igreja onde estão os meus amigos. Amizades firmadas na alma, mas não por propósito. O propósito custa tudo. Por isso que a Bíblia fala que o reino de Deus é como um homem que encontra um tesouro, vende tudo o que tem e compra. Como venderemos tudo o que tem, gente, se nem a verdade dizemos? 2 coisas nessa parábola: vestes novas e odre novo. Vestes novas são faladas muitas vezes na Bíblia em diversas maneiras. Uma das vestes novas que encanta meu coração é a visão que Paulo tem preso em Roma, quando ele olha aquele soldado romano e fala sobre o capacete, o escudo, a couraça, aquilo que Deus espera de nós. A visão do soldado romano é uma veste. Profeticamente Paulo vê uma veste, mas a veste que Deus espera de nós está em Apocalipse 19:8. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. É o que Deus espera de nós. Sabe, mais aqui eu quero trabalhar no odre. O odre no latim é chamado de utre, também chamado de pele, feito pelo animal, profeticamente um sacrifício. Para nos tornarmos os odres que Deus espera de nós, fala de um sacrifício. Sabe, o odre na Bíblia ele é um recipiente que os homens carregavam, um recipiente que conduzia água, azeite e vinho. Se conduziam também outras coisas, manteiga, leite, mas as principais coisas que eram conduzidas: água, azeite e vinho. Água aponta para o Espírito. Inúmeros textos falam de águas, não um nem dois, mas um texto que fala ao meu coração é João 7,37. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas correrão do seu ventre. Isto disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não foram dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. A água é uma das coisas que se carrega nos odres. A outra, o azeite. Azeite fala da unção. Quantos de nós, queridos, queremos a unção de Deus? E está tudo certo, porque essa mesma palavra diz que coisas maiores que Ele faríamos, e eu creio nisso, eu creio na palavra de Deus. Hoje temos uma igreja muito estudada, mas com pouca unção de Deus, pouca. Sabe, às vezes vimos os irmãos que antecederam nossas vidas, os irmãos que pagaram um preço, que saíram de outros países e abriram igrejas,
as mais tradicionais Assembleias de Deus. Sabe, quanto aquelas pessoas renunciaram às suas vidas por amor a Jesus? Quantos filhos deles foram perseguidos em escolas? Porque eu estou dizendo, porque eu era um assim, que ria dos meninos. Quantos aqueles homens, irmãos, às vezes mantiveram igrejas abertas com o próprio recurso? Sabe, um tempo que não havia tanta prosperidade assim, um tempo que não era tão fácil ter uma moto, ninguém ali financiava uma moto em 48 vezes. A vida desses homens eram às vezes irmãos de bike com a sua família, mas amavam o Senhor e temiam o Senhor. Hoje, irmãos, temos informações demais, sabemos o grego, o aramaico, o hebraico, mas não temos vida mais nenhuma com Deus, nem mesmo tememos o pecado. Será, irmãos, que somos a igreja que Jesus espera nesses dias? O azeite da unção, Êxodo 35, 28, diz assim: especiarias, azeite para a luminária, e para azeite de unção, e para o incenso aromático. Sabe, essa palavra em Êxodo diz das ofertas do tabernáculo. Os homens levavam o que tinha. Sabe, você sabe como é formado o azeite? O processo do azeite é prensa. É prensa. Você quer o azeite de Deus, você quer a unção de Deus, mas não quer passar pela prensa de Deus. Esquece. A sua vida vai, Deus abençoe, que seja a vida inteira na igreja, para que você possa ser salvo. Mas você, a sua casa, a sua família, não desfrutarão do que Deus tem. Sabe, nosso pastor diz que homens chegarão no céu, chegarão diante de Deus e vão dizer a Deus: Senhor, para o Senhor eu tive 5 igrejas. E Deus vai dizer: teve para você, não para mim. Porque no livro da vida estava escrito que você era um provedor do reino de Deus, um empresário. E outros chegarão diante de Deus dizendo ser empresários, e Deus irá dizer: você foi um missionário no livro da vida, você foi salvo, mas não viveu aquilo que Deus tinha. Sabe, o azeite de Deus na sua vida, ele pode tocar lugares, ele pode transformar pessoas, ele pode curar enfermos, mas devido a você não querer passar pela prensa, ser esmagado por Deus, continuamos com nossas vidas hipócritas. Essa é a palavra. O vinho na Bíblia fala da alegria. Uma coisa que quero deixar bem claro: Jesus não bebia vinho com teor alcoólico. Esquece. Não use isso para tomar um pileque, querido. Deus não tem compromisso com isso. Levítico 10, 8 diz: e falou o Senhor a Arão dizendo: não bebereis vinho, nem bebida forte, nem tu, nem teus filhos contigo. Ó, o que está dizendo? Quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais, estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, e para fazer a diferença entre o santo e o profano. Amém, queridos? Santo e profano. Põe em sua cabeça, não tem nada diferente disso. Para Deus ou é santo ou é profano. Não existe secular e sagrado. Amém? Põe isso na sua cabeça. Música secular, não. Santo e profano, acabou. A Bíblia fala isso, irmãos. É a Bíblia que fala, não sou eu. A Bíblia está dizendo uma direção que Deus dava a Arão. E entre o imundo e o limpo. A Bíblia fala que nos últimos dias o limpo se limpará mais e o sujo se sujará mais. A gente como igreja vai estar aqui orando pela sua vida, pagando um preço. Se você não quer nada, eu quero nada com você, mas o pastor Bruno vai ter mais amor do que eu. Mas se você quer, independente da sua fraqueza, pode contar comigo. Independente do seu problema, da sua dificuldade. Às vezes eu posso querer te matar, irmãos, mas eu vou te amar, bem? Aleluia. Porque um dia quiser me matar também. Quero deixar isso bem claro. Mas porque eu tinha um desejo no coração. Independente de quem você é, se você se rende a Deus, se submete a homens, entrega a sua vida para Deus e não der certo, traz a sua Bíblia que eu vou comer a Bíblia aqui no altar. Duvido que não dê certo. No versículo 11 diz: e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por meio de Moisés. Sabe, aqui em Levítico, Deus está dando direções a Arão, para quando chegasse à tenda da congregação,
Agora em 1 Pedro 2,5 fala dos sacerdotes de hoje. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, sacerdócio santo. Santo, não tem outra palavra, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por amor de Jesus Cristo. O problema é que a distorção da palavra para viver uma vida na carne. Sabe, aí a gente ainda procura versículo, irmãos, para falar dos nossos desejos, para defender, irmãos, o nosso homem miserável que a gente é. Sabe, irmãos, eu vou deixar uma coisa bem clara, eu escuto pouquíssimas pessoas. Primeiro que eu não tenho nem tempo, irmãos, porque meu pastor ele é live e culto todo dia, escola, eu não tenho nem tempo de escutar a pessoa, nem se eu quiser eu não tenho tempo. De vez em quando o pastor Douglas manda um vídeo, um negócio dele, e eu preciso escutar ele também, então já acabou meu tempo, irmão. Tem que trabalhar, tem esposa, acabou o tempo. Tem que orar, tem que ler Bíblia, que eu escutar pessoas e não ler Bíblia também não adianta. Pouquíssimas pessoas eu escuto. Mas esses dias eu parei para ouvir um homem, queridos. Um homem e um ancião, que fez uns vídeos dizendo, pode ou não pode? Eu falei, não é possível, gente. Você tem o Espírito Santo, se ninguém te falar que pode ou não pode, não. Você vê o Espírito Santo de Deus, para que você está procurando pecado? Procurando alguém defender esse miserável que você é? Não, irmãos, mas eu parei, eu queria escutar. E sabe o que esse homem disse, irmãos? Esse homem usou um texto que está em 1 Timóteo 5,23. Sabe o que Paulo está falando para Timóteo? Coloque vinho na água, para tomar para o seu estômago. Sabe, irmão, naquele tempo não tinha omeprazol não. Por isso que Paulo fala isso, coloque um vinho para que o seu estômago fique bem. E sabe o que esse cara fala? Que pode. Eu falei, vai para o inferno, miserável. Vai você para o inferno, eu não vou não. Como diz meu pastor, eu subo quadrado, mas redondo na terra não, filho. Eu vou subir para o céu quadrado, quadradinho da Silva, mas vou subir ao céu com temor ao Senhor. A gente está transformado pela palavra de Deus. O Salmo 104, versículo 15 diz, e o vinho que alegra o coração, e o azeite que faz reluzir o seu rosto, e o pão que fortalece o coração do homem. Esse recipiente que Jesus nos compara a ele, um odre velho. Sabe, e quando eu lia sobre o que esse odre conduzia, carregava, que é a água, o azeite e o vinho. Você já parou para ver que Jesus nos compara a um odre, mas apenas o vinho rompe o odre. Se o azeite, queridos, a água fala do Espírito. Eu quero te falar que você pode ser um odre velho que fala em línguas. Um dia você recebeu o Espírito Santo, vem aqui, odre velho, que não muda. Nós vamos ser transformados, queridos, porque a água não rompia o odre. Fala do azeite que não rompe o odre. Quantas e quantas pessoas desviadas na rodoviária, em todos os lugares, ainda oram sobre pessoas e curam. Nós falávamos, eu e o Ismar esses dias, na sexta-feira, que eu tive com ele, uma palavra que ele recebeu de um morador de rua, e foi o cumprimento profético na vida dele. Do Ismar eu posso falar porque é meu amigo e é curado. Eles tiveram 2 filhos perdidos. A Rose ficou grávida 2 vezes e perdeu os filhos. 2 vezes. E o Ismar chegou na rodoviária, no primeiro ceia que nós fizemos, um morador da rua disse a ele, olha, Deus está falando, que agora quem vai mandar é Ele. Descansa. Existia azeite naquele homem, porque os dons de Deus são irrevogáveis. Você pode orar pelas pessoas serem curadas, você pode tocar um paralítico e levantar, e você pode ir para o inferno, sabia? Isso não muda nada a sua vida. A única coisa que rompe o odre é o vinho novo. Oh Deus, me ajuda, Pai. Mas o vinho novo, oh meu Deus, o vinho novo em odres velhos faz arrebentar e desperdiça o vinho. Deus não derramará vinho novo em um odre velho. Deus não derramará o vinho novo em odre velho. A transformação que Deus precisa fazer em nós está ligada a processos.
submissão, honra, paternidade, para que você possa se tornar o que Deus espera. Sabe, a palavra diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Sabe, não basta entrar para uma igreja, não basta ser batizado no Espírito Santo, não basta ter uma Bíblia e saber de frente para trás, de trás para frente, porque eu conheço pessoas que nem amam ao Senhor e já leram a Bíblia mais de 10 vezes e não foram tocados por Deus, porque não abrem seu coração para serem transformados, se tornarem odres novos. A Bíblia fala de algumas passagens sobre odre, e eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 21, versículo 14. Essa passagem fala sobre a descendência de Abraão. E quando Deus me levou a essa passagem, confesso que eu não entendi, mas quando eu fui lendo eu entendi. Abraão, o pai da fé, diz assim: então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou pão e um odre de água. Quem é o pão vivo que desceu do céu, querido? E um odre com água. E deu a Agar, pondo sob os ombros. Também lhe deu um menino e a despediu. E a ela partiu andando errante do deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo da árvore. E foi assentar-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentando em frente, levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e brandou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Erga-te, levanta o menino, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu Deus os olhos, e viu um poço de água, e fez encher o odre de água, aleluia, e deu a beber ao menino. E era Deus com o menino, que cresceu e habitou no deserto, e foi flecheiro, e habitou no deserto de Parã. A sua mãe tomou lugar da terra do Egito. Sabe, aqui não fala da promessa de Deus, aqui fala de Ismael. Acho que todos conhecem essa passagem, a promessa que Abraão tinha, que seria pai de nações, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Mas devido ao erro da mulher de Abraão, Abraão dorme com sua serva Agar, e com o passar do tempo, Agar começa a humilhar a sua serva. Então Abraão libera sua mulher, vai embora. Está aqui nessa parábola. Mas Deus é fiel com a descendência de Abraão, que é Ismael. Ele não era o filho da promessa, mas se você parar para ver, é o povo mais próspero da terra, porque Deus disse que os abençoaria. Sabe, e essa mulher, quando Abraão a libera, Abraão, o pai da fé, a libera com pão e com água. Sabe, e nesse momento o odre está vazio. Sabe, um odre vazio fala de provisão de Deus. Apenas um odre vazio, um odre formado, pode viver o milagre de Deus. Um odre cheio de rugas, cheio de mazelas, não viverá o plano de Deus. Odre fala de provisão, fala de milagre. Não foi por Agar, mas foi por Abraão. O homem, o pai da fé, que sai da sua casa, da sua terra, da sua parentela, e Deus promete a Abraão: farei de ti uma grande nação. Deus não ia permitir que Ismael morresse, porque Ismael era filho desse homem. Sabe, o salmista Davi, por muitas vezes se refere sobre odres na Bíblia, muitas vezes. No capítulo 56, versículo 8, ele diz: tu contas as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre. O odre de Deus, querido, o odre de Deus. Se Deus fala de um odre, que todas as vezes que você chora, que você chega diante de Deus, que você se humilha diante de Deus, aqui fala que o Senhor coloca as lágrimas num odre, e você não quer se tornar um odre novo, querido. Essa mensagem consumiu meu coração, e eu falei: Deus, me ajuda, me ajuda, me ajuda, porque ainda há muito de mim, me ajuda porque eu preciso morrer verdadeiramente para que o Senhor viva em mim.
Eu preciso ser um odre vazio, para que eu experimente o milagre de Deus, para que eu possa viver o plano de Deus, que o Senhor, tudo que o Senhor confiou em mim. Sabe, irmãos, eu não preciso de uma palavra de mais ninguém, já recebi coisa demais na minha vida. Eu preciso me tornar o que Deus quer de mim. Eu não estou procurando gente para pôr a mão na minha cabeça e orar mais, não. E eu tenho cabeça, irmão, e muita, cabe muita mão aqui, aleluia. Eu não preciso disso mais, eu já recebi demais, querido. Eu preciso me transformar daquilo que Deus quer. Oh Deus, me ajuda. Salmos, queridos, Salmos é um livro muito profético. Salmo fala de 150 capítulos. O livro de Salmo é chamado o Pentateuco de Davi, por quase todo ele é escrito por Davi. Há nele uma semelhança com a Torá. Eu nunca tinha pensado nisso. Quando eu fui estudar sobre o odre, Deus me levou a esse lugar. Davi, o homem segundo o coração de Deus, o homem que amava o Senhor. Sabe, falando dos Salmos, por que é chamado o Pentateuco de Deus? Porque o Pentateuco está Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Quando eu estudava, eu vi que os Salmos são divididos em 5 partes. O Salmo de 1 ao 41 representa o livro de Gênesis, por causa do pecado do homem e a necessidade de Deus. Aqui, Davi chama Deus de Javé. A segunda parte, do 42 ao 72, está ligada ao livro de Êxodo. Fala da salvação do homem, a libertação do povo de Israel. Aqui se chama Deus de Elohim e o Senhor de Javé. No Salmo 73 ao Salmo 89, está ligado ao livro de Levítico. Fala do tabernáculo, da liturgia levítica e a santidade de Deus. Sabe, o principal autor desses salmos é Asaf. Asaf, o homem que o adorador que estava diante da presença de Deus. Sabe, nós precisamos ter curado em nossas vidas, que no Salmo 73, a Bíblia fala que Asaf chega diante de Deus e começa a reclamar a Deus da prosperidade do ímpio. Asaf, irmãos, um homem que no meu entendimento era um grande amigo de Davi. Davi separa 3 famílias para estar diante da presença de Deus, mas Asaf escreve os salmos. E a Bíblia fala que Asaf chega diante de Deus e diz: Senhor, por que o ímpio prospera? Por que o ímpio tem isso? Por que ele não tem problemas? Por que seus bois são gordos? E começa, irmãos, a chorar as pitangas diante de Deus, e começa a reclamar. O homem que adorava ao Senhor, o homem que estava diante da sua casa e a sua família 24 horas em turnos de adoração, adorando a presença de Deus. Sabe, não tinha grandes canções, não tinha as grandes músicas, apenas diziam: Santo, 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 Santo. E a presença de Deus é colocada no meio, e de um lado ficavam uns adoradores, e do outro lado ficavam os outros. Sabe o que eu entendo? Que quando aquele que cansava de falar santo olhava para o outro dizia: Santo, 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 Santo. Deus não precisa de grandes músicas, queridos. Como eu sempre digo, Deus não precisa dos melhores músicos. Deus precisa de homens que se submetem a Ele, porque a Bíblia fala que Ele busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Se Deus precisasse de grandes tangedores, grandes músicos, ia no conservatório, convertia os professores, estava fácil. Lá estão os melhores músicos, mas Ele acha homens que se quebrantam diante de Deus, assim como Asaf. E Asaf começa a falar a Deus, mas no final dos salmos Deus começa a dizer a ele começa a dizer a Deus: Senhor, mas quão bom é estar na sua presença, mas quão bom é ser conduzido pelo seu Espírito. Nós não precisamos de nada, apenas da presença de Deus. A quarta parte do livro de Salmos está do capítulo 90 a 106, que aponta para números, perigos e peregrinação divina durante o tempo em que Israel ficou no deserto. Aqui é de uma autoria um pouco incerta, mas do Salmo 107
ao Salmo 50, está ligado ao livro de Deuteronômio, enaltece a lei, louvor e adoração a Deus. Sabe, Davi, o homem segundo o coração de Deus, Davi que vivia sem tudo, menos sem a presença de Deus. Davi, o homem que quando assume o reinado de Judá e de Israel, a primeira coisa que ele faz, vamos buscar a presença de Deus. Davi sai com seus homens e vai buscar aquela presença, aquela arca. E se você sabe a história, eles voltam conduzindo a presença de Deus de uma maneira errada, com a arca nos carros de boi, até que o homem toca, morre, e Davi para tudo e coloca aquela presença na casa de Obed-edom, um homem, um levita, um homem que se começa a relacionar com a presença, e apenas em 3 meses a casa desse homem é transformada. Davi volta, consulta os mais velhos, consulta os anciões, e os anciões dão a direção de como ele devia fazer. No livro de Êxodo 33:7, Moisés constrói uma tenda fora do arraial, a tenda da congregação, e a palavra fala que nessa tenda, quando Moisés entrava ali, uma tenda longe da congregação, a nuvem da glória de Deus vinha sobre aquele lugar, e a glória vinha sobre Moisés. Sabe, se você continua lendo, no versículo capítulo 34, Deus dá a Moisés as tábuas da lei, e no capítulo 35, o tabernáculo. Sabe, Davi é um homem que anda tão à frente do seu tempo, que Moisés leva a presença, a tenda para fora, mas Davi, quando pega a arca, ele leva a arca para dentro, para que todo o povo se relacionasse com a presença de Deus. Deus nos chamou para ser presente conosco. Sabe, Davi coloca aquela arca no meio, e a Bíblia fala que Jesus veio e tabernaculou no meio de nós. Davi olhou com outros olhos, olhou com olhos que a presença estivesse para o relacionamento. Esse homem querido que peca, você sabe a história, mas quando ele peca, ele se humilha, se rende, raspa a sua cabeça, se cobre de cinzas e diz uma coisa: não aparte de mim o teu espírito. Sabe, Urias ungiu o coração de Davi, Samuel unge o rei, mas Urias unge o coração. Davi naquele momento passa por um processo de cura, e quando Davi sai diante do povo de Israel, os homens querem levar a presença de Deus, mas ele diz: não, a presença tem um lugar, é lá, eu não vou levar algo que não é meu. Sabe, você sabe o quanto Davi paga pelos seus erros. Sabe, querido, se esse rei precisava ser curado, se esse rei é ungido o seu coração por um homem chamado Urias, você acha que eu e você não precisamos de cura? Será mesmo, irmãos? Será mesmo? Abra sua Bíblia comigo no Salmo 119, e aqui eu caminho para o fim. Sabe, o Salmo 119, ele é um salmo rico, na verdade o maior salmo da Bíblia, que se encontra na quinta divisão. Na verdade, dessa quinta divisão, ele é o principal salmo. O Salmo 119 diz assim, versículo 1: bem-aventurados retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam os seus testemunhos, e que buscam com todo o coração, e não praticam iniquidade, mas andam nos seus caminhos. Aqui Davi dá uma direção de quem é o homem bem-aventurado, o homem que teme ao Senhor, o homem que ama ao Senhor. Assim como Deus disse a Josué: eis que ponho diante de ti a bênção e a maldição. O homem que teme, mas diz a Josué: escolhe a bênção, escolhe esse caminho para que o povo seja abençoado, escolhe esse caminho para que o povo seja próspero. E quando eu comecei a ler esse salmo, no versículo 80, diz assim: seja reto o meu coração nos teus estatutos, para que não seja confundido. Desfalece a minha alma pela tua salvação, mas espero na tua palavra. Os meus olhos desfalecem pela tua palavra. Entremente dizia: quando me consolarás tu?
pois estou como um odre na fumaça, contudo não esqueço dos meus estatutos. Sabe, aqui Davi está se rendendo a Deus, Davi está se humilhando diante de Deus. Sabe, primeiro ele começa a falar das bem-aventuranças, mas no meio do salmo Davi começa a se humilhar diante de Deus e dizer tudo aquilo que ele está vivendo, tudo aquilo que ele está passando. Mas no versículo 83 ele diz: pois estou como um odre na fumaça, contudo não me esqueço dos teus estatutos. Sabe, eu fui meditar por que Davi se sentia como um odre na fumaça. E esse aqui fala de um processo. Muitas vezes esses odres eram guardados em locais assim como esse, porque podiam ser defumados pela fumaça. As fumaças iriam até eles, as chaminés, o calor. Sabe o que fazia? Moldava o odre. Fala de um processo, fala de ali, irmão, ser tenso, ser quente, porque queremos viver um evangelho e que não há transformação em nós. Se o próprio Jesus nos compara e nos pede para que nos tornamos um odre novo, eu fui lá: Senhor, qual o processo do odre? E o Senhor me levou a essa parábola, a essa passagem, como um odre na fumaça. Sabe, um dos processos que o odre sofre, o primeiro deles é o sacrifício. Um odre muitas vezes ele é feito por cabras ou cordeiros, o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Por isso o Senhor nos compara e nos pede para ser como um odre. Sabe, fala de um sacrifício, porque esse animal primeiramente ele é sacrificado. Porque queremos um evangelho sem sacrifícios, sem desgaste. Como Paulo diz: por amor ao evangelho me gastarei e serei gasto. Sabe, irmãos, quando eu paro para ver a vida das pessoas que me pastoreiam, que guardam a minha vida, o quanto o evangelho as consome, o quanto eles largam às vezes de ter uma vida melhor, de ter mais dinheiro, para viver o processo de Deus, fala de sacrifício. Sabe, não entre na fila de quem está dando tudo, dando pouco, porque você pode morrer. Foi assim com Ananias e Safira. Ninguém nunca morreu dando oferta, só na Bíblia. Mas eles entraram na fila de um homem, levita, um homem que tinha posses, que tinha bens. Mas quando aquele homem entende que a descendência de Levi, a presença de Deus era a herança, aquele homem fala: eu não posso reter o que é meu. E aquele homem vai ao altar e dá tudo, entrega tudo que tem. Sabe, queridos, congregar com a gente não é fácil. Eu quero falar por mim, não é fácil. Não é fácil mesmo. Mas ou você entende e se transforma um odre novo, ou daqui um dia você vai mandar um áudio: pastor, Deus falou comigo. Faz igual o Cris, né? Sacumé, vou sair, pastor. Sabe, irmãos, não tem tempo mais de brincar de evangelho. Após cortar o couro, se costurava os pés e as mãos para que se formasse o odre que carrega água, azeite e vinho. Esses odres ficavam no sol do deserto. Sabe por que esse odre ficava na fumaça? Para que esse odre pudesse se fortalecer. O lugar que o odre ficava, queridos, os homens iam ao deserto com os seus odres. Deserto fala de dificuldade, fala de luta, fala de prova. Se Jesus nos compara a um odre, eu quero te falar: você vai para o deserto, queridão. Você vai para o deserto. Ou você vai para ser tentado, ou você vai para um propósito, ou você vai fugindo da presença de Deus. Mas para um deserto você vai. Eu tenho certeza disso, porque eu também estou num. Amém? Sabe, esse lugar, o calor do fogo e a fumaça, sabe o que fazia com o odre? Diminuía. Sabe o que Deus espera de nós? Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória
e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Aleluia. Sabe, o odre elevado à fumaça fazia com que ele se enrugasse e diminuísse, porque muitas vezes o animal era grande, maior, mas quando ele era colocado na fumaça, ele ficava pronto para receber o recipiente, ficava pronto para receber o vinho novo. Sabe, querido, se diminua diante de Deus nesses dias, se diminua diante das pessoas, seja humilde. Ah, mas estão me perseguindo. Ah, vai nessa, querido. Sabe o que Paulo falou para Timóteo? Todo aquele que viver piamente em Cristo Jesus será perseguido. Tá difícil? Quer vitória? Vai chorando, já me chora, meu filho. Nega a sua cruz e carrega. Eu não posso carregar a sua cruz para você, eu posso carregar a minha. Eu posso me render diante de um Deus, dizer: Deus, tá difícil, assim como eu fiz essa semana. E Deus falou: morre. E eu estou nesse processo, mas eu vou morrer. Eu tenho me diminuído diante de Deus para me tornar o odre que Deus espera. Sabe, o profeta Elias, depois de fazer muitos milagres, muitas coisas, sabe o que Deus faz com ele? Leva ele a um lugar, o ribeiro de Querite. Sabe, Deus leva Elias àquele lugar. Elias ali, irmãos, nem se você olhar na Marvel, você vai ver um homem mais poderoso que Elias. Nem Thor, nem ninguém. Se eu pudesse escolher um filme, eu queria ver Elias e os profetas de Baal. É o meu sonho ver o filme. Elias destronando todos os profetas se machucando ali, se cortando, e Elias sentado rindo, falando: ei, teu Deus é surdo, cabeção, chama ele. Mas Elias vai ali, e sabe o que Elias faz? Se diminui, se humilha e restaura o altar. Mas em certo momento, Deus leva Elias ao vale de Querite, ribeiro de Querite. Sabe o que significa ribeiro de Querite? O tamanho certo. O tamanho certo que Deus espera de nós. Não confie nos seus dons, não confie na sua sabedoria, não confie no seu salário. Você vai sofrer, cara. Se rende diante de Deus. Eu estou desempregado. Se humilha diante de Deus. Eu perdi meu trabalho nesses dias. Se humilhe, se diminua diante de Deus, porque Deus pode te sustentar e irá te sustentar. Sabe, eu quero me tornar o odre, o recipiente que Deus espera. Vai para o ribeiro de Querite, querido. Pede para Deus te colocar do tamanho certo, porque às vezes está muito grande ainda. Sabe, o odre na fumaça. Sabe uma das características do odre na fumaça? Aqui tem pessoas que vão muito em fazenda. Fabrício e seus parentes, como é que chama lá, Fabrício? Gurradoquara, capital. Sabe, irmão, esses lugares tem fogão de lenha. Lima, que veio da fazenda. Você sabe o que é um fogão de lenha e sabe o que é a fumaça. Sabe aquele odre ali, sabe o que Deus, se você olhasse ali, sabe o que era? Era feio. Porque ali, irmão, vai ficando sujo, vai ficando empoeirado, mas sujo por fora, mas por dentro pronto para o vinho novo de Deus. Pronto para o vinho novo de Deus. As pessoas podem te olhar e dizer: não, o Ismar não tem nada não, mas por dentro Deus vê como um leão. Um homem que se humilha na presença de Deus está pronto para se tornar o que Deus quer. Querido, ele pode estar passando uma tribulação, mas por dentro ele está forte. Por dentro ele fala: o Senhor é o socorro presente no dia da angústia. Quando alguém fala: nossa, que bênção, querido, você pregou lá, que legal, você se fala: não, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E eu queria orar, fica de pé, querido. Sabe, esses dias eu escutei de um grande homem de Deus uma história.
de um homem que era ministro de louvor de uma igreja, gravava CDs, tinha uma vida muito famosa, sabe? E um dia Deus falou para esse homem: você não canta para mim, você canta para você. Esse homem entrou numa crise muito grande, e esse homem chegou diante do pastor dele e disse: pastor, eu vou largar esse ministério. Deus me deu uma palavra que eu canto para mim, que eu ministro para mim, mas eu não ministro mais o coração de Deus. Sabe, às vezes eu e você chegamos nessa situação aqui hoje na igreja. Às vezes você foi uma pessoa que orou, que buscava a Deus, mas há muito tempo você não toca mais o coração de Deus. Sabe, eu sou apaixonado em Moisés, o homem que vê o passado. Como Moisés ia ter o entendimento de Gênesis, Êxodo, se ele não tivesse visto? Se quando o Senhor falou para ele: Moisés, eu vou passar, e quando eu passar, você verá as minhas costas. Aquele momento, Moisés vê o passado, e ali ele começa a ler, escrever, e Deus fez os céus e a terra, porque só um homem, queridos, um homem que Deus quis matar, tem a capacidade de chegar diante do Pai e dizer: se o Senhor não for, eu não vou. E Deus fala: não, vai você, vai a minha presença. Não, se você não for, eu não vou. E no final, ele exige: mas me mostra a sua face. Sabe, esse homem, ele chegou diante de Deus, diante do pastor dele, e disse: pastor, eu vou largar isso. E durante 7 anos, esse homem ficou longe do altar. Mas Deus deu uma canção para esse homem, uma canção. E eu queria que você se rendesse diante de Deus, diante dessa canção. O Jean cantou essa canção aqui na terça-feira, e eu falei: é isso que Deus quer fazer. Amém, querido? Se renda diante de Deus. Quando a música esmorece e o resto desaparece, e simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor pra mensurar o teu coração. Quando a música esmorece e o resto desaparece, e simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor pra mensurar teu coração. Mas que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno.
Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Rei de imensurável valor, Rei de imensurável valor. Estou voltando à essência da adoração, pois a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, pois a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, pois a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, pois a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, pois a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, pois a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Existe um rio de cura nessa noite. Existe um rio de cura. Um rio de cura que vem, na verdade, ele vem há semanas e semanas e semanas. Eu, se fosse você, se renderia diante de Deus. Eu, se fosse você, diminuía diante de Deus.
tirava o Leviatã que existe dentro de você e se rendia e falava: Deus, faz de mim um odre novo, faz de mim um recipiente para que possa receber o vinho novo. Vir à igreja, congregar não basta, conhecer a Bíblia não basta. Deus nos chama para ser um odre novo. Se prostre, se renda, porque o rio de Deus pode te tocar nessa noite. Da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando a essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Aleluias. Aleluias. Que seu coração possa ser tocado pela palavra de Deus. Homem nenhum pode tocar ninguém a não ser o Espírito Santo de Deus. Homem nenhum de si mesmo tem a capacidade de nada a não ser o Espírito Santo de Deus. Então eu oro para que você seja tocado pelo Espírito. Se o próprio Senhor nos dá uma direção que diz que espera de nós odres novos, eu quero te aconselhar: se renda diante de Deus, se humilhe diante de Deus, para que Deus ache graça sobre a sua vida. Amém, querido? Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos os irmãos aqui, abençoamos a vida, a casa, a família de todos. Abençoamos os irmãos que estão em casa, os irmãos que estão escutando essa palavra. Te pedimos, Pai, que o vinho novo de Deus alcance eles, que eles entendam o processo, se tornem odres novos, para que o vinho novo de Deus toque cada família, toque cada casa, cada indivíduo, em nome de Jesus. Vai em paz, querido. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Estou voltando à essência da adoração, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa